Fala Print Nerd. Beleza, vou gravar aqui a próxima aula. Tentar ser o mais breve possível e objetivo, porque eu sou muito prolixo às vezes. Vamos lá, então a ideia é mostrar como funciona outros métodos. Veja que eu adicionei mais um atributo aqui, que é um atributo chamado status. A gente vai modificar ele para dizer que o carro está indo ou para frente, ou para direita, ou para esquerda, ou está dando a ré. Beleza? Então vamos lá. Assinatura de método. O que é assinatura de método? Isso aqui é um método, certo? Mas esse tipo, vamos dizer assim, usar o termo, esse tipo de cabeçalho aqui, ó, do método, tá vendo? Ó? Que é a primeira linha onde eu declaro o nome do método, é o que eu chamo de assinatura do método. O que forma ele? Beleza. Essa parte aqui, que é onde eu recebo possíveis parâmetros ou não, certo? Vai depender se o meu método vai precisar fazer uso de valores externos para ele processar esses valores no corpo dele aqui, ó, ou não. Se não fizer uso, isso aqui fica vazio, tá? O interior dos parênteses fica vazio. Mas é obrigatório eu passar o nome do método, obviamente. E este exemplo aqui do método construtor é um tipo à parte, porque eu não preciso declarar um tipo de retorno para ele, certo? Mas nós vamos ver agora assinaturas de métodos que exigem que seja indicado um tipo de retorno. E a gente vai ver o que é tipo de retorno, tá? Bom, o primeiro tipo de retorno que a gente vai ver é void. Por quê? Eu não quero retornar nada no meu método, certo? Mas eu poderia retornar um inteiro, poderia retornar uma string, eu poderia retornar um boolean, um double e assim por diante, certo? Não tem limites. Eu poderia criar uma classe minha mesmo, personalizada, e colocar ela como retorno. Aqui eu vou chamar ela, por exemplo, de uma classe, sei lá, a gente está falando de carro aqui, né? Motor, uma classe motor, por exemplo. E aí um método é retornar essa classe motor, entendeu? E a gente vai ver um exemplo aqui mesmo nessa aula, de como utilizar esses tipos retornados pelo método. Primeiro a gente vai ver métodos que não retornam nada. Beleza, então void, porque não retorna nada, certo? E vamos chamar o método de ir para frente. Também não recebe nenhum parâmetro, então esses parênteses aqui, ó, onde eu passaria valores que estão vindo de fora, ficam vazios. E agora eu crio o corpo do meu método. Eu digo qual é a ação ou as ações que ele realmente executa. Nossa ação aqui é simplesmente modificar o valor do nosso atributo status. Então a gente vai dizer que esse atributo vale indo para frente quando esse método é executado, certo? Vamos criar outro, também do tipo void, dar a ré. Vou botar só dar ré. Dar ré. O status muda para dando a ré. Ok. Void ir para direita, mesma coisa, status muda para indo para a direita. Ok. Continuando, a gente sabe que strings, né,
precisam estar entre aspas, ou duplas ou simples. No caso do Java, é obrigatório que seja aspas duplas, não pode utilizar aspas simples, certo? Então, recapitulando, o nosso atributo novo aqui que eu criei para dar esses exemplos de métodos é do tipo string, tá? Então, eu tenho que atribuir algo, uma constante do tipo string para esse atributo, certo? É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Status igual a indo para frente, status igual a dando a ré e assim por diante. Ir para a esquerda, status é igual a indo para a esquerda. Não se assustar, porque o Java ele assusta no primeiro momento, tá? Todo mundo. Isso aqui eu nunca vi uma exceção de alguém que tenha entrado em contato com o Java pela primeira vez, cara, e não tenha sofrido assim, um impacto pela sintaxe mais verbosa e tal. E depois a gente vai inclusive fazer uma comparação com o Python, criando uma classe no Python, uma classe que a gente tenha criado no Java, para ver a diferença, quantidade de linha de código, diferença de sintaxe, simplicidade, tá? É muito bom fazer esse relativo. E aqui o último status é parar. Status é igual a parado. Ok. Muito bem. Agora a gente quer imprimir, mostrar esse status, então a gente vai retornar ele, tá? Agora sim, veja que é um exemplo de tipo de método que retorna alguma coisa. Primeira coisa que a gente precisa checar é o tipo do dado daquilo que a gente quer retornar. O que a gente quer retornar? Não é o status aqui, ó, que pode ser um desses aqui, ó, dando a ré, indo para a direita, indo para a esquerda, parado. Então todos eles são strings, certo? Que vão estar armazenados dentro do meu atributo aqui. Então, o tipo de dado que eu quero retornar no meu método para mostrar o status atual do meu carro é string. Pronto. Agora, a gente vai pegar um tipo de método chamado get, certo? Isso aqui é uma convenção, não é obrigado que seja get, comece com get. Eu poderia usar muito bem o termo pegar, e eu vou fazer isso, tá? Vou mostrar, pronto. Mostrar status. Quando a gente estiver vendo o assunto de encapsulamento, a gente vai ver os getters and setters. Aí sim faz sentido utilizar a convenção de nomenclatura, que é colocar o nome do método começando com get ou set. Não vamos misturar as coisas, não vamos atropelar os assuntos. Então vamos usar mesmo o nome do método, só mostrar status. E aí, quando a gente quer retornar um valor, a gente tem que utilizar a palavra return. A gente está querendo dizer que quando esse método é executado, é como se a gente estivesse pegando o valor de dentro desse método aqui, do corpo desse método, e jogando para fora para alguma coisa armazenar aquilo, certo? Fora da nossa classe. Alguma coisa fora da nossa classe vai pegar aquele dado que está sendo retornado e vai processar isso. No caso, a gente vai fazer com que o corpo do método que for fazer uso do meu objeto receba o status do carro, do objeto carro, e mostre ele na tela. Tá? Mas enfim, a gente tem que utilizar a palavra reservada return para retornar algum dado de dentro da minha classe para o meio externo. Tá? Vamos lá, então a gente usa return e o tipo do dado.
Tá? Qual é o tipo de dado que a gente está querendo retornar para o meio externo, processar isso, mostrar na tela, fazer algum cálculo, alguma coisa? É o meu atributo status. Então eu boto aqui, ó, return status, certo? Ele vai devolver isso para o meio externo processar. E agora a gente encerra praticamente nossos exemplos de retorno, de declaração de métodos dentro da minha classe. Veja que eu declarei métodos do tipo void, que não retornam nada, e um método que retorna um tipo de dado específico, que no caso aqui é um string, mas ele poderia retornar um inteiro, ele poderia retornar um boolean, certo? E assim por diante. Então, vamos nos manter aqui com esse exemplo de um simples de retornando apenas uma string. Feito isso, o que a gente faz? Agora sim, a gente vai lá para o nosso meio externo fazer uso desses métodos aqui, ó. Certo? Calma que a gente vai ver private e public na hora certa, porque a pessoa pode pensar, alguém que já viu Java, pô, tô estranhando que não tem public nesses métodos aqui, tá? Ou private nesses atributos. A gente vai ver isso lá no assunto de encapsulamento. Não chegou a hora ainda, beleza? Então vamos lá. A gente vai para o nosso meio externo, tá? E a gente já tem objetos aqui, ó. C1, C2, C3. E a gente já consegue utilizar esses métodos aqui fora, ó, fora da nossa classe, ó. Estamos fora da nossa classe. A gente vai nesse meio externo aqui fazer a chamada daqueles métodos, certo? Inclusive daquele que retorna uma string. Aquela string vai ser retornada para algo dentro desse contexto aqui, que vai pegar e mostrar na tela o status do carro. Beleza? Eu vou deixar essas linhas de código aqui. Não, eu vou comentar elas só para simplificar as coisas. Eu poderia até apagar de vez, né? Eu vou só comentar. Ó, para comentar, ou seja, para fazer com que o meu interpretador ele ignore esses códigos aqui e tratem-nos como eles não existissem, eu posso comentar assim, ó. Asterisco, barra asterisco, 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 barra para fechar. Ou eu posso simplesmente cada linha ser comentada com barra barra, certo? Posso fazer assim também. Equivale como se eu estivesse apagando isso aqui do código, tá? Vamos lá. O que eu quero fazer então aqui? Eu quero primeiro modificar. Eu vou pegar o objeto 1 e eu vou modificar o status dele. Eu vou fazer ele ir para frente. Então baixa, utilizar o operador ponto e depois chamar o meu método. Tá? Algumas linguagens de programação, quando o método ou a função não recebe parâmetro nenhum, aceita que a chamada seja feita dessa forma aqui, ó, sem parênteses, tá? O Java ele exige que o parêntese seja colocado mesmo que não seja passado nenhum argumento para o método, tá? Então eu tenho que fazer a chamada mencionando o nome do método seguido de parênteses, obrigatoriamente. E aqui eu chamei o meu método ir para frente, o status do objeto carro foi modificado, tá? Agora ele vale isso aqui, indo para frente. Eu posso imprimir isso aqui para confirmar depois, e é o que nós vamos fazer. Eu chego aqui e imprimo. Eu vou criar uma variável aqui antes, só para vocês entenderem o mecanismo de retorno. String, eu vou chamar de status, não tem problema nenhum.
Porque o contexto muda aqui. Eu estou fora da minha classe. Então, essa variável status aqui, ó, não é confundida com esse atributo status aqui. Tá? Então, eu posso nomear de status. Eu poderia chamar só de S, STS, né? Mas eu vou chamar de status para ficar mais inteligível. Vamos inicializar com null, ou seja, não recebe nada, certo? Criei uma variável, ela é do tipo string, integer, ou seja, é do tipo de uma classe wrapper. E já meti palavra técnica aqui, a gente vai ver na frente o que é uma classe wrapper. Mas enfim, ela não é de um tipo primitivo, então ele pode receber null na atribuição, tá? Entenda que agora eu estou simplesmente criando uma variável e não colocando nada nela, certo? Então por isso que eu inicializo ela com valor nulo. Poderia fazer assim também, ó. Inicializar dessa forma, tá? Também não equivaleria a não estar colocando nada. Ou simplesmente fazer assim, ó. Pronto. Certo? A gente vai usar essa forma aqui, que é mais simples. Beleza? Simplesmente declarei a variável, passei um nome para ela, dei um nome para ela. E agora a gente pode mostrar o valor que está armazenado dentro dessa variável aqui na tela. É isso que a gente vai fazer. Só que como ele não tem nada, eu preciso fazer o que? Eu venho, o meu objeto C1, que é um carro, tá? Vai executar o método mostrar status aqui. Eu falei o que? Que quando esse método é executado, é como se saltasse de dentro dele algo para fora, certo? Ele jogasse para alguma coisa pegar essa coisa, pegar esse dado, desculpa, e processar o que quiser com esse dado. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? Quem é que está pegando, capturando esse dado que está sendo retornado pelo método mostrar status? A minha variável status. Para fazer isso, a gente faz o que? Status igual a aquilo que está sendo retornado pelo método mostrar status, aquilo que está sendo jogado para fora aqui dele, ó, certo? Imagine quando ele estivesse arremessando aqui, ó. Ele executou aqui algo, gerou o dado que eu preciso e ele jogou para fora, ó. O que tiver imediatamente aqui numa atribuição, ó, num comando de atribuição, certo? Vai pegar isso aqui e armazenar dentro dele, certo? Então eu estou armazenando dentro de status. Agora eu posso mostrar o status na tela. Posso simplificar esse código? Posso, mas na frente a gente vai ver como simplificar isso. Aqui é só para a gente mostrar os fundamentos, os conceitos, mas depois, para não ficar mostrando uma coisa e modificando, para mostrar várias alternativas e mostrar aquilo que só complica a aula, vamos ter calma, tá? Depois a gente mostra como simplificar isso aí, tá? Agora eu vou modificar o status dele. Então, C1, vou executar outro método, assim eu modifico o status. Indo pra frente, agora eu quero que ele dê a ré. Desculpa. Dá ré. Pronto. Quando ele dá ré, o status do objeto é modificado. Eu preciso pegar esse status do objeto e armazenar dentro dessa variável status aqui. Mais uma vez, vou fazer uso do meu método mostrar status. Não ficou legal esse nome mostrar, né? Porque na verdade ele não está mostrando, ele está pegando o status e devolvendo ele para o ambiente externo, retornando ele para o ambiente externo. Então eu vou modificar, eu vou botar retornar. Pronto, retornar status vai ser o nome do nosso método. E lá na classe eu tenho que modificar também.
ver aqui. Eu digitei alguma coisa errada. Retornar. É muito simples resolver isso aqui. Basta usar o operador ponto e vai vir do jeito que tiver lá. Retornar status. Pronto. Agora eu faço a mesma coisa. System out print line status. Ok. C1. Poderia usar outros objetos também, né? Vamos usar outros. Usar só C1. C2. Vamos colocar um outro status em C2. Ir para a direita. Ele mostra aqui o status do C2. Ó. Eu vou modificar isso aqui para ficar depois mais fácil de você identificar de quem é aquele status que está sendo modificado, se é do carro 1, se é do carro 2. Beleza, depois eu faço isso. Deixa eu ver aqui. Status vai ser igual a C2, né? Retornar status. E aí a gente imprime. Eu vou fazer o do C3 parado. Fechou. Fechou. Agora, o que ficaria melhor? A gente dizer aqui, ó, de quem é o status, né? Vamos botar assim, ó. Concatenar, né? Status do carro 1. Só pegar e copiar isso aqui. Sejamos práticos, né? E aqui vai ser status do carro 1 ainda, né? Aqui é do carro 2. E aqui do carro 3. Ok, então ele só vai fazer isso, mudar o status e mostrar que não tem. Vamos lá, executou, tá aqui, ó. Status do carro 1 indo para frente, status do carro 2 dando a ré, status do carro 1 dando a ré, status do carro 2 indo para a direita, status do carro 3 parado. Então percebam que esse aqui é o meu externo que eu estava falando, e é ele que está fazendo uso dos métodos que eu estou declarando lá na minha classe, aqui, ó, certo? Para ele fazer uso desses métodos, eu tenho que pegar esta classe e instanciar ela primeiro aqui, ó,
gerando objetos dessa classe. Agora eu posso acessar esses objetos, certo? E chamar os métodos deles. E é o que eu estou fazendo aqui, ó, chamando os métodos desses objetos. Alguns, como o método ir para frente, dar a ré, ir para a direita, parar, não retornam nada para o meu ambiente externo. Porém, outros, como o método retornar status, ele está executando algo, gerando um dado e retornando para esse objeto em que esse método foi... Ah, meu Deus! Retornando para este ambiente em que este método foi executado, certo? Esse método retornar status aqui, ó, está sendo executado neste contexto aqui, ó, certo? Por mais que ele esteja sendo executado neste objeto, este objeto faz parte desse contexto externo aqui. Então, o que esse objeto retornar através desse método vai cair nessa parte, neste ambiente. Aquilo que capturar, ó, esse dado que está sendo retornado, no caso que é a variável status, pode ser utilizada para processar esse dado ou mostrar na tela ou fazer qualquer outra coisa, certo? Com esse dado que está sendo retornado. A ideia é essa. Então, dois tipos de método, aqueles que retornam algo e aqueles que não retornam nada. Aqueles que retornam algo precisam ser declarados especificando-se o tipo de dado que é retornado, no caso aqui é uma string, mas poderia ser um integer, um boolean, um double, um float, que é um número de ponto flutuante. O double também é um número decimal, né? Só muda o tamanho desses números. E aqui, ó, se eu não retorno nada, eu digo que o meu método é do tipo void, tá? Eu simplesmente coloco a palavra void na assinatura do meu método, pronto. Ok? Então é isso. Requisitos para você criar um método. Você diz se ele recebe parâmetros ou não. Se ele não recebe nenhum parâmetro, coloque os parênteses da assinatura do método vazios. Dê um nome para o método. Se ele não retornar nada, coloque void. Se ele retornar alguma coisa, indique o tipo que está sendo retornado. E aí implemente o corpo do método, né? Implemente o corpo do método codificando as ações que ele executa. Tá? No caso aqui foi muito simples, tá? Porque a gente só está lidando com a stringzinha aqui, ó, modificando o valor aqui desse atributo com essas strings aqui, nada mais do que isso, muito simples. Mas poderiam ser cálculos complexos aqui, dependendo da nossa necessidade. Eu pensei em fazer até um exemplo assim, em que você calculava o ângulo que o carro estivesse indo, né? Quando você estivesse virando para a esquerda ou para a direita. Aí a gente já teria que lidar com trigonometria, tá? Conversão de ângulo para radiano. E aí a gente ia fazer alguns cálculos matemáticos, ia fazer isso aqui ficar complexo demais, tá? Eu poderia também mudar a coordenada do carrinho à medida que ele vai indo para frente ou para trás. Poderia fazer isso também, seria bem mais interessante, mas ia tornar complexo, certo? Aqui a nossa ideia é só mostrar como é que o método tem que ser declarado. Mas lá para frente a gente pode até retornar para esse exemplo e mostrar quando a gente estiver em outros assuntos, como operadores aritméticos, certo? Que a gente lida com bastante cálculo ou algo do tipo. Muito bem, eu acho que tendo atingido esse ponto da aula, a gente chega ao final para não complicar demais, e aí a gente vê o resto nas próximas aulas. É isso e até mais.